mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia sobre o abuso de vulnerável que a minha filha sofreu, né? Eu fui casada há 22 anos com essa mesma pessoa, desde meus 15 anos de idade. E quando eu flagrei e a escola percebeu, as funcionárias da casa perceberam, eu vi que a minha filha estava pedindo socorro e tomei coragem de fazer a denúncia. A minha sogra disse que eu não era para confiar nele, mas era para colocar ordem na casa, e dissesse que não pode. E a minha mãe disse que estupro é somente com pênis. Então, assim, em 2025 a gente sabe que essa não é uma realidade mais, que a gente não tem que se calar. Então, eu tomei coragem, fiz a denúncia. Através da denúncia, eu pedi a medida protetiva, que foi concebida, a medida protetiva, e ele ficou me ameaçando com um primo dele, dizendo que o primo é ex-presidiário e que ia me pegar caso ele fosse preso. A polícia me cedeu também a medida protetiva contra o primo dele. Então eu tenho a medida protetiva contra ele e contra o primo dele. A delegada na época fechou o inquérito e viu que sim, ele tinha abusado da criança e mandou para a primeira vara, em Arapiraca. Chegando lá, a advogada inicial colocou as provas em um formato de link, o juiz não viu o link, apesar da minha filha ser ouvida em uma oitiva especial dentro da primeira vara, onde ela relatou para a psicóloga Magna lá dentro, e mesmo assim ele ficou livre, né? Diante disso, diante dessa injustiça em relação ao crime de vulnerável que ele praticou contra a criança, eu recebi as medidas protetivas por medo dele. E semana passada, antes do dia da audiência, o primo dele estava na esquina do posto de saúde que eu trabalho. A comunidade me avisou e eu chamei a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha chegou lá, o primo dele apresentou um documento falso e escapou. Então, assim, está foragido e eu fiquei com medo. Hoje, a minha filha está com as avós e eu ia para a cabeleireira no horário de 1 hora, tem tudo provado no WhatsApp, no bairro que eu moro no povoado Capim, zona rural. Tem um porte de arma concedido pela polícia, tem uma posse desde 2020, porque eu moro em zona rural, e simplesmente quando eu fui virar a esquina de casa, eu avistei o carro dele embaixo de uma árvore, na esquina de casa, junto com a cunhada minha, a esposa do meu irmão. E eu fiquei com medo de quando eu passasse ele fosse me matar. Então, eu fiquei com muito medo dele. Eu achei que eles tinham feito ali uma emboscada para mim. Aí eu desci do carro, antes dele me matar. Aí, infelizmente, eu atirei nele. Eu não sei quantos tiros foram. Eu simplesmente fechei os olhos, olhei na direção onde ele estava, vi que ele fez um movimento brusco e atirei. Porque eu fiquei com medo de morrer. Na hora que eu passasse com o carro, ele ia atirar em mim, eu não sei. Então, assim, eu estava com medida protetiva dele. Ele não podia chegar perto de mim, 300 metros. O que ele estava fazendo na esquina da minha casa? Sabendo que ali é o meu trajeto. E o fato dele estar atrás da árvore, na frente do posto de saúde, eu fiquei totalmente acuada e com medo dele. Eu achei que eles estavam ali fazendo uma emboscada para mim, então eu me defendi. Doutora, após o crime dessa situação, de imediato, como advogada, a senhora não estava lá no município de Arapiraca, a senhora preferiu vir aqui para Maceió para não ser lixada, pega pela população, para poder se apresentar aqui na DHPP. Foi quando a senhora foi interceptada pela Rotan. Isso, foi isso. Quando eu atirei, a Ed Júlia começou a gritar, chama o SAMU, e eu falei, chama a polícia também, porque é legítima defesa. Eles estavam ali esperando eu passar. Então, quando a população começou a se aproximar, eu fiquei com medo de ser linchada, porque eu estava com a arma na mão, então eu fiquei com medo. Aí eu peguei o carro e vim para Maceió, atrás do meu advogado, doutor Leonardo Moraes, porque eles são daqui de Maceió. Eu iria me apresentar na delegacia, mas com o meu advogado, por isso que eu vim. Aí me interceptaram antes, eu colaborei com tudo, eu sempre fui uma pessoa cumpridora da lei, eu sou uma pessoa que trabalho, sou professora, e sempre vivi conforme a lei manda, sempre estudei, trabalhei. Então, assim, infelizmente, eu não pude me calar diante do crime que ele fez com a criança, né? Que as provas não foram vistas, mas tem muita prova, é só abrir, tá em vários processos. E assim, eu fiquei com medo dele terminar comigo. O primo dele estava atrás de mim semana passada. Tá foragido. Patrulha Maria da Penha, todo mundo sabe. A Pelopes tentou pegar ele e não encontrou. Aí, de repente, ele aparece na esquina da minha casa. Sem motivo nenhum. Atrás de uma árvore, no cantinho do muro. Aí eu fiquei com medo dele.
Esse fato ocorreu na segunda maior cidade de Alagoas. Uma médica deu de cara com o ex-companheiro e saiu do carro já armada com a pistola e efetuou diversos tiros. A gente tem as imagens aí do momento de toda essa ação criminosa. A polícia de Alagoas agiu rapidamente e prendeu essa mulher quando se deslocava para Maceió. O delegado Daniel Scaramelo está aqui justamente na delegacia. A acusada, a Nádia Tamires, também está na delegacia, vai ser levada daqui a pouco para a audiência de custódia, vai fazer o exame de corpo de delito, delegado. Então, ela estava com a pistola, ela tinha o porte para utilizar essa pistola? Sim, no momento da apreensão pela Polícia Militar, que a conduziu até a Delegacia de Homicídios, nós constatamos que ela tem o porte de arma de fogo. O que ela alegou no depoimento, delegado? Em sede de inquérito policial de auto de prisão em flagrante, ela, no interrogatório, ela alegou legítima defesa em razão dela possuir a medida protetiva de urgência e pelo fato da vítima estar nas proximidades da casa dela. No momento em que ela se sentiu ameaçada, parou o veículo, segundo a versão dela, desceu e efetuou disparo de arma de fogo, após uma breve discussão com a vítima.